Que aconteceria se a maior mentira que Satanás já semeou no coração do homem fosse esta: que o inferno não existe? Imagine por um momento as consequências de acreditar nessa ilusão. Milhões de almas, ao longo da história, viveram como se a eternidade não tivesse importância, como se a vida fosse apenas um instante que termina no nada. No entanto, quando a verdade se revela tarde demais, já não há caminho de retorno. Santa Faustina Kowalska, escolhida por Deus para ser apóstola da Divina Misericórdia, recebeu uma visão aterrorizante do inferno. Não foi um espetáculo macabro, mas uma advertência clara de Cristo. Escreve o que viste, não para assustar, mas para salvar. O inferno não é uma metáfora, nem um símbolo cultural. É a consequência do pecado não arrependido, um lugar de sofrimento inconcebível, onde a criatura experimenta o que significa rejeitar o Criador. Jesus mesmo nos preveniu: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mas estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que a encontram. Mateus 7, 13, 14. Estas palavras não são um recurso literário, são a verdade eterna. A Igreja ensina com firmeza que não é Deus quem condena, mas a pessoa que, com obstinação, se nega a receber a sua misericórdia. O Catecismo recorda que cada alma será julgada segundo a sua resposta à graça. Faustina anotou em seu diário 11 pecados que arrastam as almas à ruína eterna, pecados que parecem cotidianos, quase normais, em nossa cultura moderna. Mas a normalidade não transforma o mal em bem. Entre esses pecados, um se eleva como o mais perigoso: a rejeição final da misericórdia. Querido ouvinte, estas advertências não buscam te esmagar com medo, mas te despertar para a realidade. Porque se o inferno é real, também o é a esperança, a misericórdia infinita de Deus, que ainda hoje te chama ao arrependimento. A pergunta não é se o inferno existe, mas se tu estás caminhando para ele ou para a vida. Este é o momento de parar, de ouvir a voz de Cristo que sussurra no profundo da alma: volta para mim, porque eu sou rico em misericórdia. Efésios 12, 4. A Igreja nunca teve medo de proclamar a verdade, mesmo que resulte incômoda. O Catecismo da Igreja Católica ensina que o inferno é a consequência definitiva de morrer em pecado mortal sem arrependimento, rejeitando a misericórdia de Deus. Não é um castigo arbitrário imposto de fora, mas a escolha livre de uma criatura que fecha o seu coração ao amor. Santo Agostinho expressou com clareza: aquele que te criou sem ti, não te salvará sem ti. O céu é um dom, mas precisa da nossa resposta. Jesus foi contundente em suas advertências. Em Mateus 7, 13 e 14, ele fala da porta estreita e do caminho apertado que conduz à vida. A maioria prefere o caminho largo, confortável e cheio de ilusões, mas esse caminho leva à perdição. O Senhor não pronunciou essas palavras para nos atemorizar, mas para nos mostrar o contraste radical entre viver com Deus ou viver sem Ele. Viver como se a eternidade não existisse é cair na armadilha do maligno, que sussurra: não há julgamento, não há consequências. Santa Faustina, em obediência, descreveu o que viu: almas que sofriam em trevas, incapazes de escapar, presas pelas decisões que tomaram em vida. A visão não era um mito medieval, mas uma confirmação de que o pecado tem peso eterno. A palavra de Deus confirma o mesmo. Em Marcos 8:36, Jesus pergunta: que aproveita ao homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Esta pergunta ressoa com força em cada geração. O mundo oferece prazeres efêmeros, mas a alma foi criada para a eternidade. O Papa São João Paulo II, grande apóstolo da Divina Misericórdia, lembrou à humanidade que a justiça de Deus não é a última palavra. O limite que detém o mal é sempre a sua misericórdia. Mas essa misericórdia exige uma resposta concreta. Ninguém pode salvar-se permanecendo na indiferença, na tibieza espiritual.
ou adiando indefinidamente a conversão. Como adverte a carta aos Hebreus: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hebreus 3:15. Querido irmão, querida irmã, a eternidade não é uma ideia distante. Começa com as escolhas que fazes agora. Deus não quer a tua condenação. Ele deseja a tua salvação, mas respeita a tua liberdade. Por isso, cada ato de fé, cada confissão sincera, cada passo em direção à graça, é um passo em direção à vida. O inferno existe, mas mais forte ainda é a promessa de Cristo. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11:25. O primeiro pecado que Santa Faustina destacou é o mais evidente e, no entanto, continua sendo cometido em cada época: o assassinato voluntário. Tirar a vida de um inocente é levantar a mão contra o próprio autor da vida. O quinto mandamento ressoa com clareza: não matarás. Êxodo 20:13. Desde o sangue de Abel clamando a Deus, Gênesis 4:10, até o massacre dos santos inocentes, a Escritura mostra que derramar sangue inocente sempre atrai o julgamento divino. O Catecismo MS número 268 recorda que o homicídio é uma grave ofensa contra a dignidade da pessoa e contra a santidade do Criador. Não se trata apenas de um ato externo, mas de uma ferida profunda na alma de quem mata. O segundo pecado é a corrupção sexual que degrada o indivíduo e destrói a sociedade. O pecado nunca é apenas privado, tem consequências que contaminam famílias inteiras, enfraquecem comunidades e, ao final, derrubam civilizações. A destruição de Sodoma e Gomorra, Gênesis 19, é um exemplo claro de como os atos contrários à lei natural trazem consigo a própria ruína. São Paulo o confirma em Romanos 1:26-27, quando adverte sobre as desordens que conduzem à degradação. Jesus foi ainda mais severo com aqueles que prejudicam os pequenos. Melhor lhe fora que se lhe pusesse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar. Lucas 17:2. O abuso dos inocentes clama justiça ao céu. O terceiro pecado que arrasta almas é a opressão dos pobres. A palavra de Deus é contundente. Quem oprime o pobre ultraja o seu Criador, mas quem se compadece do necessitado o honra. Provérbios 14:31. Não se trata apenas de uma questão social, mas de um pecado grave que fere o coração mesmo de Deus. Os profetas denunciaram sem descanso aqueles que acumulavam riquezas enquanto os vulneráveis eram abandonados. O Catecismo, no 1867, inclui defraudar o pobre entre os pecados que clamam vingança ao céu. O quarto pecado relaciona-se intimamente: defraudar os trabalhadores de seu justo salário. A carta de Tiago o declara com força: o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que vós retivestes está clamando, e os gritos dos ceifeiros chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tiago 5:4. Cada injustiça contra o trabalhador é ouvida no céu. O próprio Jesus recordou: o trabalhador merece o seu salário. Lucas 10:7. Negar a paga justa não é apenas exploração, é roubar dignidade e provocar a ira de Deus. Esses quatro pecados mostram que a falta de amor ao próximo, seja tirando-lhe a vida, corrompendo sua pureza, explorando sua pobreza ou negando seu direito ao sustento, sempre é, em última instância, uma rebelião contra o próprio Deus. Não podemos amá-lo em espírito e verdade se fecharmos os olhos ao sofrimento do irmão. O quinto pecado que Santa Faustina anotou é o desespero da salvação. Esta é uma das armadilhas mais sutis de Satanás: convencer a alma de que seus pecados são grandes demais para serem perdoados. O inimigo sussurra: já não há esperança para ti. Mas isso é uma mentira mortal. A Escritura proclama repetidamente: porque eterna é a sua misericórdia. Salmo 136. Não existe pecado maior do que a infinita misericórdia de Deus. O exemplo de Judas e Pedro é profundamente revelador. Ambos traíram o Senhor, mas o desfecho de cada um foi distinto. Judas deixou que o desespero o devorasse e terminou na ruína. Pedro, embora cheio de vergonha,
chorou amargamente, buscou o perdão e foi restaurado. O pecado não condenou Judas, mas sua recusa em acreditar na misericórdia. O sexto pecado, no extremo oposto, é a presunção de salvação sem conversão. Muitos creem que basta dizer Senhor, Senhor para entrar no reino, mas Jesus adverte: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai. Mateus 7:21. Presumir da salvação é abusar da misericórdia de Deus, convertendo-a em desculpa para a preguiça espiritual. O Catecismo Nato 2092 o aponta como um pecado contra o Espírito Santo, pois anestesia a consciência e adormece a alma. A fé verdadeira nunca é passiva, sempre se expressa em obras. Tiago 2:26 resume com força: a fé sem obras está morta. O desespero e a presunção são, em aparência, opostos, mas na realidade compartilham a mesma raiz: a falta de confiança autêntica no amor de Deus. Uma nega que a misericórdia seja possível, a outra dá por certo o céu, sem responder à graça. Ambas desviam a alma da verdade. Os santos nunca caíram em nenhum dos dois extremos. Viveram em esperança, com humildade, operando a sua salvação com temor e tremor. Filipenses 2:12. Querido ouvinte, a mensagem é clara. Nem o pecado mais obscuro deve te levar ao desespero, nem a bondade de Deus deve se converter em desculpa para a tibieza. O verdadeiro caminho é a confiança humilde e obediente, que nos abre as portas da vida eterna. O sétimo pecado que arrasta muitas almas é opor-se à verdade conhecida. Rejeitar a verdade revelada não é um simples erro intelectual, mas uma decisão espiritual. Cristo o declarou sem ambiguidade: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Quando o homem nega deliberadamente a verdade de Cristo, ele escolhe a escuridão. A heresia que deforma o que foi revelado confunde e leva outros ao erro. A apostasia, ainda mais grave, abandona completamente a fé. O Catecismo, na Mar 2089, ensina que esses pecados ferem o coração da própria fé. São Paulo advertiu em 2 Timóteo 4:3-4. Virão tempos em que não suportarão a sã doutrina, desviarão os ouvidos da verdade e se voltarão para as fábulas. Hoje, mais do que nunca, vivemos essa profecia. O oitavo pecado é a inveja da graça alheia. A inveja é um veneno espiritual que transforma os dons de Deus em motivo de ressentimento. Em vez de alegrar-se pela generosidade divina, o coração invejoso se amarga. Assim começou o ódio de Caim por Abel. Gênesis 4:3-8. E assim os fariseus rejeitaram Cristo por ciúmes. Mateus 27:18. A Escritura adverte: a raiva e a ira são detestáveis, mas o pecador as abraça com força. Eclesiástico 27:30. O Catecismo, na número 539, assinala que a inveja pode conduzir inclusive aos piores crimes. Por trás da inveja, esconde-se uma falta de confiança na providência de Deus, que dá a cada um segundo o seu plano amoroso. São Paulo, em 1 Coríntios 12:4, lembra que há diversidade de dons, mas um mesmo Espírito. Cada carisma é parte de um mosaico que constrói o corpo de Cristo. Quando invejamos, destruímos a unidade e fechamos nosso coração à gratidão. O remédio contra a inveja é a humildade e a confiança. Reconhecer que tudo o que Deus permite em nossa vida é para o nosso bem e que sua sabedoria supera nossa lógica limitada. Em ambos os pecados, rejeitar a verdade e deixar-se dominar pela inveja revela-se um mesmo perigo. O orgulho que coloca o eu no centro e desloca a Deus. A verdade não é negociável e os dons não são propriedade privada. Tudo procede do Senhor. Rejeitar isso é fechar as portas à sua luz. O nono pecado que Santa Faustina assinala é a obstinação no pecado. Quando o coração humano se acostuma ao mal e se nega a arrepender-se, o pecado deixa de ser uma queda ocasional para converter-se em uma prisão espiritual. A Escritura adverte: aquele que endurece o seu coração cairá na desgraça. Provérbios 28:14.
Cada vez que rejeitamos a graça, a voz de Deus se torna mais distante e a alma se encerra na escuridão. O exemplo de Faraó no livro do Êxodo é claro. Sua teimosia não só o levou à sua própria ruína, mas também a de todo o seu povo. Assim age a obstinação, cega, acorrenta e arrasta para a destruição. O 10º pecado, ainda mais temível, é a impenitência final. Este é o drama de quem chega à hora da morte e rejeita a misericórdia de Deus. O Catecismo ensina, na Pio 1864, que quem se nega deliberadamente a aceitar o perdão de Deus até o fim, rejeita a própria salvação. Deus oferece sua misericórdia até o último suspiro, mas não pode forçar ninguém a aceitá-la. É um mistério tremendo da liberdade humana. Um dos ladrões crucificados ao lado de Cristo se abriu à graça e ouviu: "Hoje estarás comigo no paraíso." Lucas 23, 43. O outro, endurecido, o rejeitou e ficou perdido. A impenitência final não é simplesmente morrer em pecado, mas morrer em rebelião, fechando voluntariamente a porta ao perdão. A palavra de Deus o diz com dureza. O homem que, depois de ser repreendido muitas vezes, endurece a cerviz, será destruído de repente, sem remédio. Provérbios 29, 1. A tragédia não é o pecado em si, porque todo pecado pode ser perdoado. A tragédia é negar o perdão. Querido irmão, querida irmã, quantas vezes adiamos a conversão pensando que amanhã teremos tempo? No entanto, a morte chega como ladrão na noite. 1 Tessalonicenses 5:2. Ninguém tem o amanhã assegurado. O verdadeiro sábio não espera a última hora para arrepender-se, mas se levanta hoje e retorna a Deus. Porque cada momento de obstinação endurece o coração e cada ato de humildade o abranda. A diferença entre a vida eterna e a perdição pode estar em uma só decisão: aceitar a misericórdia antes que seja tarde demais. O 11º pecado, o mais sutil e devastador, é rejeitar a misericórdia de Deus mesmo no último instante. A misericórdia divina está sempre aberta, até o último suspiro de vida. No entanto, há almas que, cegadas pelo orgulho ou pelo ódio, fecham a porta a esse amor que poderia salvá-las. Esta é a maior tragédia. Não é Deus quem rejeita o pecador, mas o pecador quem rejeita a Deus. No Calvário vemos o contraste mais claro. 2 homens crucificados junto a Cristo, ambos culpados. Um deles reconheceu seu pecado e suplicou humildemente: "Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino." Lucas 23, 42. Em um só instante, recebeu a promessa da salvação: "Hoje estarás comigo no paraíso." Lucas 23, 43. O outro, em contrapartida, endureceu seu coração e zombou do Salvador, escolhendo a obstinação sobre a graça. Ambos tiveram a mesma oportunidade, mas apenas um aceitou o dom. O Catecismo ensina, no 1037, que Deus não predestina ninguém ao inferno. Para isso é necessário uma rejeição livre e consciente de seu amor. Por isso, o verdadeiro perigo não está na fraqueza humana, que sempre pode ser perdoada, mas na soberba que recusa a misericórdia até o fim. O inferno não é um decreto divino, mas a consequência da liberdade mal usada. Este último pecado nos confronta com a realidade da nossa liberdade. Deus respeita tanto o homem que não o obriga a amá-lo. A porta da misericórdia permanece aberta até o último instante, mas uma vez rejeitada definitivamente, converte-se na porta fechada da eternidade. Não se trata de uma ameaça, mas de uma advertência cheia de amor. Hoje é o tempo favorável, hoje é o dia da salvação. 2 Coríntios 6:2. Querido ouvinte, este é o momento de refletir. Onde está o teu coração? Estás caminhando para a luz da misericórdia ou para a escuridão da rejeição? A escolha está em tuas mãos e cada dia é uma oportunidade para decidir. Cristo te espera, mas não esperará para sempre. A vida é o tempo do sim. Depois da morte, a decisão fica selada. O inferno é uma realidade que não podemos negar, mas também o é a misericórdia infinita de Deus. Ambas as verdades caminham juntas, a justiça e o amor. Jesus advertiu com clareza: que aproveita ao homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?
Marcos 8:36. Esta pergunta atravessa os séculos como uma espada que toca o mais profundo do nosso ser. A vida é breve, mas a eternidade não tem fim. Muitos vivem como se sempre houvesse tempo para arrepender-se, como se a conversão pudesse esperar até amanhã. No entanto, a morte chega como ladrão na noite. 1 Tessalonicenses 5:2. Ninguém sabe a hora nem o momento. Por isso a Igreja insiste na vigilância, em não cair na tibieza espiritual, nem na presunção de salvação. O próprio Cristo nos deixou um caminho claro para voltar a Ele. A oração constante, a participação fiel na Santa Missa, a vida de graça e, de maneira especial, o sacramento da confissão. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. João 20:23. A misericórdia se faz presente de forma concreta em cada absolvição sacramental. São João Paulo II disse que o limite imposto ao mal é, em definitiva, a divina misericórdia. Por maior que seja o pecado, o amor de Deus é maior ainda. Isaías 1:18 nos recorda: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, ficarão brancos como a neve. Não importa quão escura seja a tua história, sempre há uma esperança. Mas essa esperança deve ser aceita, não pode ser imposta. Querido irmão, querida irmã, hoje o Senhor te convida a escolher a vida. Não endureças o teu coração, não adies a graça. O mundo oferece distrações e prazeres passageiros, mas a verdade permanece. A eternidade é real e o teu destino depende da tua resposta ao amor de Deus. Cristo te chama a entrar pela porta estreita, o caminho que leva à vida, embora poucos o encontrem. Mateus 7:13-14. Este é o momento de decidir. Escolhe a graça, escolhe a misericórdia, escolhe a vida eterna. Que a divina misericórdia de Jesus te guie sempre para o lar eterno, onde o amor nunca termina.